Olá, conselheiros, conselheiras! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast Os Conselheiros, indo ao ar tanto pelo YouTube como pelo Spotify aqui da Board Academy. Se é a sua primeira vez no nosso canal, muito obrigado pela sua presença. Te convido para ativar o sininho e também fazer a sua inscrição, assim você será notificado sobre outros episódios aqui do nosso podcast e também outros conteúdos que a Board Academy compartilha nas suas redes sociais. No podcast Os Conselheiros, nós convidamos empresários, executivos, conselheiros para contar um pouco sobre a sua trajetória de vida pessoal, profissional, o que estão fazendo agora e como podem ajudar as empresas brasileiras. No nosso episódio de hoje, tenho a felicidade de trazer uma colega board member, uma colega escritora, depois ela vai falar um pouquinho sobre isso, mas hoje ela que é empresária e também conselheira, eu estou falando de Thaís Watanabe Alvim. Thaís, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada, Simonato, pelo privilégio. É um prazer estar com vocês aqui, viu? Privilégio meu tê-la aqui, não Obrigada. Só nesse podcast, mas como colega board member, colega agora também escritora num dos nossos projetos aqui da casa. Exato. E Thaís, eu acredito que você acompanha o podcast Os Conselheiros, já viu outros episódios de outros conselheiros, né? E eu sempre digo o seguinte, eu ler um texto sobre quem é a Thaís... é uma coisa, mas nada melhor do que a própria Thaís se apresentando. Então diga pra gente assim a sua origem, a sua formação acadêmica, para depois eu entrar propriamente fazendo algumas perguntas para vocês sobre o seu momento atual. Obrigada, Simonato, pela oportunidade de falar sobre mim, né? Eu sou uma brasileira, paulistana, engenheira, química. Química? Que achou que um dia ia exercer a profissão. Mas aqueles engenheiros formados lá no ano de 1900, mais para o final, 95, tinham essa mania de cair no ramo de administração e gerenciamento, né? Então, eu sou mais uma delas, que não exerceu, obviamente, a profissão. Mas você não entrou em engenharia química com esse intuito. Você, mais jovenzinha lá, 16, 17 anos, queria atuar em química como mesmo. Engenheira química. Era boa aluna de química, imagino. Isso, excelente. Amava química, graças a uma professora chamada Janete, que nunca vou me esquecer. Por causa da Janete, eu fiz engenharia química, né? E aí, no meio do caminho, descobriu a administração. No meio do caminho, fiz um estágio até numa empresa de tintas. E, de verdade... não gostei. Não encantou? Não encantei. Mas essa parte de administração, de habilidade com números, esse pensamento criativo, que o engenheiro muitas vezes tem que, né, se transpor, principalmente nas dificuldades da própria engenharia, né, que você precisa se formar, pensamento lógico, solução de problemas. É muito similar ao mundo de gestão, né, e de administração. Então tem aquela piada, né, os engenheiros ocupam lugares de administradores e tal, aquela coisa toda, a gente falava muito na minha época. E aí me formei e já entrei na área de petróleo, através de um estágio. Então, já na área de marketing e comercial, e fiz carreira na área de óleo e gás, né? Sempre como funcionária, CLT, galgando posições executivas. Então, trabalhei quase 30 anos, né? Inclusive, estou na comissão de óleo e gás aqui da Board, né? Junto com os nossos amigos e o Fabrini, né? Que é um cara excelente, gosto bastante do Fabrini. E aí, quando foi em meados, um pouco depois da pandemia, depois de 30 anos de profissão, eu senti uma necessidade de conhecer e de poder me desenvolver em outras indústrias, né? E aí, dentro do próprio grupo, na área de óleo e gás, então eu comecei com COSA, falando um pouquinho, né? Comecei na ESSO, né? ExxonMobil, depois a ESSO saiu do Brasil, né? E aí eu vivi todo esse processo. Aí a COSA, uma piracicabana, né? Do Rubens Ometo, adquiriu, depois virou Raízen, depois Shell. Passei por todas essas transformações corporativas e sempre em times de liderança, de mudança, enfim. Depois eu conto um pouquinho mais pra frente. E aí, quando o bichinho falou, olha, vamos aprender de outra coisa, eu fui para uma fintech do próprio Grupo Cosan. E aí, gostei dessa área de meio de pagamento, de transformação digital. De lá, fui ser sócia de uma fintech, né? Com um sócio francês. E mais recentemente, por conta do tamanho de negócios, assim, da família, né? Acabei assumindo a posição de CFO de um negócio nosso, né? E também ocupo posições de conselho em 2 empresas. Então, é isso, assim, ó, o resumo de 30 anos de profissão. No lado pessoal... eu sou casada, né, com o Fábio, há quase, assim, juntos 30 anos, né, casados há 25, ano que vem temos bodas de prata. Espero termos Fábio, Paris, hein, Fábio? Paris, no hein? mínimo, Fica né, a dica. Simona?
Coitado, nossa, Paris, você foi lá no topo Da lista. no topo da lista, exatamente. E aí, depois de 10 anos de casado, nós tivemos a bênção, né? Uma bênção gigantesca de fazer um tratamento. E recebermos 4 anjos, né? Então, nós somos pais de quadrigêmeos. Uau! Eles têm 14 anos. Eu costumo dizer que é o meu maior projeto, assim, de todos os projetos que eu vivi, foram muitos, né? Esse, sem dúvida, é o mais desafiador. Olha, como eu gosto desse podcast, porque a gente combina uma coisa e sai completamente do script. Diretora, como é que eu posso deixar passar batido uma executiva, uma profissional do calibre da Thaís, que consegue, no meio dessa jornada, ter 4 filhos ao mesmo tempo, Thaís? Pois é. A mulherada aqui tá enlouquecida. Tem 1, 2 filhos, não sabe como conduzir, porque é muito difícil, é muito desafiador. Exato. Ser mãe, ser esposa e, ao mesmo tempo, galgar uma profissão executiva, muito, né? Muito. De forma rápida, não quero entrar na intimidade da família, mas conta pra gente isso, porque isso pode ajudar, inclusive, a apoiar muitas mulheres que estão nos assistindo. Muito, muito, muito. Eu acho que, na verdade, essa vontade da maternidade, né? Eu sei que, para algumas mulheres, ela é muito latente desde sempre, para outras acontece mais tarde, e para outras até ela tá bem, né? Muitas mulheres não querem a maternidade. Mas, no meu caso, aconteceu depois de um fato muito importante na minha família. Meu pai tinha 63 anos, um jornalista super conhecido chamado Mário Watanabe. Devem conhecer ele, Exames Maiores e Melhores, tá lá o nomezinho dele lá na mídia. E ele faleceu de uma forma muito estúpida, né? Ele pegou uma inflamação de ouvido e morreu de meningite com 63 anos de idade. Naquele momento, eu muito espiritualizada, né? Hoje eu sou muito mais, mas é sempre uma jornada, né? Espiritual. Eu ali senti a necessidade de entender o que estavam nas entrelinhas, né? O que os céus estavam dizendo para mim sobre o propósito de vida, sobre o que eu vim fazer aqui, etc. E aí esse desejo da maternidade veio nesse pensar, nesse refletir. Eu já tinha mais de 10 anos, né, de casada, eu tinha 38 anos praticamente. E, obviamente, a gente tentou quase 2 anos e não conseguimos. E aí... Já era executiva? Já era executiva, já tinha mais de 20 anos de profissão, né? E Inclusive na vida muitas caem naquela reflexão. Eu tô no pé no acelerador, como é que eu vou parar agora? Eu estava, inclusive, para você ter uma ideia, o pé não estava no acelerador, ele estava no talo, porque eu tava no grupo de transição, né, de formação da Raizen, que todo mundo conhece, virou, tempos depois, a 4ª maior empresa do Brasil. Então, eu estava no grupo de transição, o responsável por formar a empresa. Então, você imagina a grande responsabilidade que eu tinha. Mas eu falei, não, eu preciso cumprir esse papel, né, de maternidade. E aí a gente foi fazer um tratamento. Né? E também foi muito rápido de decidir, viu, Simonata? Assim, foi pai bola. A gente morava no Rio. E aí, quando a gente fez o processo, 4 embriões muito bons, né, foram gerados. E na hora de fazer a transferência dos embriões, eu me lembro que o médico mostrou pra mim. Falou, Thaís, olha, vocês conseguiram 4 embriões. Quantos vocês querem transferir? Eu não me senti bem de dizer como não os 4, né? O que eu vou fazer com uma vida? Aquilo eu vou escolher? Não, e é uma vida, né? Um embrião já é uma vida. E eu falei, não, se no processo foram gerados 4, que seja feita a sua vontade, Senhor, eu vou colocar os 4. E os 4 vingaram. E eu me lembro como se fosse hoje o médico dizendo, olha, você com 38 anos, fazer um tratamento pela primeira vez... Teoricamente, há tempos atrás, 38 já estava caminhando para uma gravidez de alto risco, né? Risco. E a chance, a medicina, né, a biomédica não era tão avançada quanto hoje. E ele falou, olha, a chance é mais fácil você ganhar na Mega Sena. Palavras dele no consultório, se você implantar os 4. Mas eu não posso te dizer quantos você e seu marido vão... E aí eu me lembro que eu falei pro Fábio, falei, e aí? Ele falou, olha, eu acho que você não quer passar por esse processo de novo, super invasivo, você já tem 38, a gente tem medo, vamos com os 4? Eu falei, doutor, vamos transferir os 4. Ele falou, olha, essas são as estatísticas. Quer dizer, não significa que vocês vão transferir 4 e vão ter 4. E aí depois de 5 semanas, quando eu fui fazer o primeiro exame, que eu identifiquei que estava grávida, eu liguei para ele e falei, olha, boa notícia, né? O PS, eu não lembro, é o beta-HCG, né? O HCG. Tem um deu indicador. muito alto. Falei, doutor, deu muito alto. Ele, olha, deve ser gemelar. A gente comemorando. Poxa, quando chegamos lá, 7ª para a 7ª semana, eu fui fazer uma transvaginal, uma ultrassonografia. E eu vi os 4 sacos gestacionais. E naquele momento a gente soube que tinha sido abençoado. Porque a partir dali... tudo transcorreu de uma forma divina,
não tem outra palavra para dizer, né? Eu acho que a gente realmente tem uma atenção especial do Você cara lá de conseguiu cima. trabalhar por um período, se ausentou tranquilo naquela No tumulto meio do processo? no meio do processo da Raizen acontecendo, tive que me internar, isso já era sabido, uma gravidez de altíssimo risco. Eu tive que me internar de 21 para 22 semanas. E eu só saí de lá com 32 semanas quando eles nasceram. Então, eles foram super bem. Eu consegui ficar 10 semanas no hospital, no Rio, chamado perinatal. Até hoje tenho amigos enfermeiros Computador e médicos no colo. no colo. Trabalhei até o limite deles nascerem, com um barrigão gigantesco, 1,70 m de circunferência abdominal. Leito absoluto, não podia levantar para nada e consegui levar até. E 32, transição rolando 32 da Raizen. semanas é prematuro, certo? 32 é prematuro, 7 Já meses e 7 meio, meses e né? pouco, né? Isso, Numa situação de prematuridade mais confortável, né? certo. E aí eu tinha meta, né? O médico falou: olha, eu preciso tirar uma meta. Você está sendo internada com 21 para 22 semanas, você precisa chegar em 26. Eu falei: doutor, meta é comigo mesmo. Bota uma meta, uma bota desafiadora. Ele falou: olha, 26 é uma meta desafiadora, você tá com 21. O que você conseguir acima de 26? Você tem que entender que cada dia é importante para os seus filhos. Falou a palavra-chave. Botei na minha cabeça que eu ia chegar a 34 semanas. Botei na minha cabeça. E fui até 32. Só porque o corpo não deixou, que a pressão começou a baixar muito, né? Sim, não, e outra. Mas eu chegaria a 34 1,70 m de tranquilamente. circunferência, a molecada tá crescendo lá Não dentro, tem né? espaço, Não tem não tem espaço. espaço, né? Eu tô sentada aqui no podcast, mas eu tenho 1,56 m, eu sou muito baixinha. E a última pergunta desse episódio. Claro, fica à vontade. Eu imagino que os 4, eles são diferentes. Como é que... São gêmeos, mas não são idênticos, Eles né? são quadrigemelares, né? Nasceram com 2 minutos de diferença para cada um. O parto foi super rápido, né? São completamente diferentes. Eu até costumo dizer o seguinte, eu não acredito em horóscopo. Não tem como acreditar em horóscopo. Porque eles nasceram dia 31 de maio, são gêmeos de gêmeos, né? Nasceram meio de 2, meio de 4, meio de 6, meio de 8. E totalmente diferentes. São completamente diferentes. Uau. Mas Parabéns, eu acho que... viu? Obrigada, querido. Mas você sabe que eu me lembrei que você falou essa questão da mulher, né? Como é desafiador, né? E aí, num avanço de carreira, como eu estava, né? Assim, lá no auge da carreira. Por mais de uma vez, eu fui convidada a fazer palestras para mulheres executivas em algumas empresas grandes. Vou citar uma, ExxonMobil, Coca-Cola. E eram executivas na sala, todas de muito sucesso e tal, e com certeza vivendo aquele dilema. Quando eu terminei de contar a minha história, e a palestra não é só sobre a gravidez, mas o que é montar uma rede de apoio, qual a importância de você saber se planejar, se organizar, né, e tudo mais. Quando eu saí dessas palestras, por mais de uma vez, eu no elevador para ir embora, essa na Coca para mim foi, na praia de Botafogo para mim foi inesquecível. Veio uma executiva, falou: olha, você me dá 5 minutos? Levei um susto, eu falei: será que ela não gostou da palestra, Falei alguma né? coisa, né? Que não Falei agradou. alguma coisa e tal, muito pessoal esse assunto de maternidade. Ela falou para mim: olha, eu quero dizer uma coisa para você. Você mudou a minha vida no dia de hoje. Eu fico arrepiada só de lembrar. Falei: poxa vida, muito obrigada. Eu vou decidir ser mãe por sua causa. Eu falei: olha, eu acho que não sou eu. Então, o que eu posso dizer para você, eu estou muito lisonjeada com o que você me disse. Eu estou sendo instrumento aqui e eu agradeço. Agradeço aos céus por estar sendo instrumento nesse momento. Vai em frente. Você vai conseguir. Thaís, eu não Certamente. tenho dúvida que esses poucos minutos que a gente começou a conversar aqui, você já abençoou pessoas que estão assistindo esse podcast com Amém, que esse assim seu seja. depoimento. Que seja assim, Marcelo, que seja. Porque tudo é possível, né? A crença limitante, a limitação, ela tá na nossa cabeça, né? Ela tá na nossa cabeça. A gente, o ser humano, é capaz de coisas extraordinárias, né? Extraordinárias. Eu acho que o principal é você ter fé, né? E eu tenho muita. É você ter resiliência, perseverança, né? E saber o que você veio fazer aqui. Todos nós viemos aqui com algum objetivo e propósito muito claro. Eu acredito muito nisso. E o meu passa por isso, por gerar transformações, impacto na vida das pessoas, nas empresas. Essa é a minha história. Essa é a minha história. Não consigo Você contar outra. traça uma carreira executiva, tem os filhos no meio do caminho ali, digamos que no meio dessa carreira executiva, né? Hoje com 14 anos eles estão, não é isso? Completar, já Com 31 14 de anos, maio. molecada já maior do que eu, né? Todos. Maior que a mãe, ainda bem.
Então, já dando ali seus princípios do que querem ser da vida também. E a carreira Sim, executiva, ela continua. Mas eu isso. sei, porque eu te conheço um pouquinho mais, talvez, do que os nossos telespectadores. Sim. Conheço a Thaís porque ela foi uma das coautoras do nosso livro, de um dos nossos livros da Board Academy, o qual eu tenho o privilégio de ler, né, de ser um dos curadores ali e acompanhar as histórias. E eu sei que, além da sua carreira executiva, ou melhor, dentro da sua carreira executiva, você também acabou se lançando, apesar de hoje estar numa posição de CFO, Uhum, financeira, uhum. números, engenheira química, mas tem um lado humano muito forte, um lado do desenvolvimento Sim, humano, né, profissional sim. muito forte. E eu não sei se essa inclusive foi a motivação de você ter vindo para a Board Academy, Sim. ter se tornado conselheira. Conta um pouquinho disso. Maravilha. Sim, então tem bastante a ver. Foi um privilégio poder fazer parte desse. Inclusive, eu vou fazer aqui a propaganda, até porque temos mais 32, né, coautores do É livro. verdade. Mostra Então, aqui para essa câmera aqui, olha. aqui, olha, Bode Volume 1, né? Foi Conselhos com lançado visão de excelente. futuro. Conselheiros de alto impacto, né? Então, todos os meus colegas coautores falam sobre isso. E o meu capítulo, eu me lembro que quando eu mandei para você, você me deu um presente. Porque eu acho que uma pessoa como você, um executivo que está acostumado a lançar obras, como você mesmo me comentou, o elogio que você me fez teve uma grande valia para mim, porque era a primeira vez que eu escrevi algo, né? Uau, Então eu não parecia, hein? estava Não parecia. Acho que foi até algo assim que eu falei, né? Pô, você já é você me fez um profissional, elogio. enfim. Você falou, nossa, você me diz, eu tive o presente de ler o seu capítulo. Foram palavras que você falou, só para você ver como a gente também impacta a vida das pessoas, independente da jornada que elas tenham, né? E por que eu acho que foi tão genuíno? Porque fazer parte de um conselho, né, para mim, é isso, faz parte desse propósito de desenvolver pessoas, desenvolver empresas, né, e colocar no caminho ali do crescimento. O capítulo em si, eu coloco muito o título inclusive já tem a ver com isso, que é transformando, fraquezas em oportunidades, né. E é isso, então eu acho que o resumo que eu poderia dizer do livro a gente fala muito de matriz fofa, né, de SWOT, né, o pessoal conhece como SWOT, mas ele é usado muito no corporativo, no ambiente corporativo, mas hoje ele é muito aplicado e precisa ser aplicado, para as ciências humanas, né, para o ser humano. Porque é isso, é o olhar para dentro, o olhar para fora, e ver as oportunidades, as fraquezas, as ameaças e as oportunidades, né, que existem na sua jornada de desenvolvimento, tanto profissional quanto pessoal, porque eu realmente considero que as 2 coisas andam juntas, né. E no meio dessa história toda, eu tive que, para ser uma boa executiva e depois querer ser uma boa conselheira, eu tive que me profissionalizar na gestão, humana, no caminho de autodesenvolvimento. Então eu fui fazer realmente imersões muito fortes de inteligência emocional, me formei na Ecossocial como coach e sou mentora. Então esse caminho do desenvolvimento para mim, eu não consigo enxergar um conselheiro de alto impacto ou um executivo que faça, né, grandes obras dentro de uma corporação, se não souber e se não gostar de gente, né. E se não tem habilidade, que busque, porque são competências. Algumas pessoas nascem com elas natas e tem outras que desenvolvem, mas é importante buscar esse conhecimento. Então, quando eu falo da matriz fofa, eu falo muito dessa questão dos pilares da inteligência emocional, né? Que é a questão do autoconhecimento, o autogerenciamento, né? O exercício da empatia, se colocar no lugar do outro, construir relacionamentos eficazes. Então, hoje eu não consigo ver não só os executivos, mas eu não consigo ver os jovens, eu não consigo ver as crianças, né, tendo um futuro promissor, se não tiver esse coeficiente que eles chamam de inteligência emocional, que o Daniel Goleman fala lá no Sim. livro, né. Aliás, é uma obra que ficou um best-seller já tem tempo, né, estamos de Coisa boa 1989. dura. Exato, tem bastante tempo já, e Própria você vê que tá SWOT de isso, são muito coisas muito tempo. atuais, né, E muito são muito atuais. atuais. Muito atuais. Então, eu acho que as crianças, sobretudo jovens, se não souberem, né, essa questão de gestão de relacionamento, inteligência emocional, ainda mais no mundo que eles vão viver, com inteligência artificial, né, com a máquina fazendo, em termos de produtividade, muito mais do que às vezes alguma, né, ações repetitivas que o ser humano faria, eles vão precisar de muita inteligência emocional para se encaixar nesse novo mundo, né. E eu tenho essa preocupação em casa, sobretudo com os 4.
né? Bom, eu já vivo essa esse desafio do desenvolvimento pessoal em casa, né, como líder, porque você ser mãe de 4 seres humanos, na adolescência, completamente diferentes, e que se comparam o tempo inteiro, né, e que a gente não pode comparar, né, também. Então eu diria que eu tenho um certo privilégio, porque Faz um MBA em casa. eu tenho um test drive em casa, exatamente. Mas é isso, acho que o resumo do livro, né, o resumo do meu capítulo é esse, eu recomendo fortemente, né, os executivos e aqueles que querem entrar na profissão, que eu acho muito bacana, né, de conselheiro, e usar toda a sua expertise, o seu conhecimento, que não subestimem o P de pessoas, né? O P de pessoas, que são pessoas, processos e tecnologia, que a gente fala, inclusive no PFCC, mais um jabá, né? O curso da Board Academy para formação de conselheiros, fantástico. Existe uma aula específica para falar do Triângulo Dourado, que é o PPT, pessoas, processos e tecnologia. Desse triângulo P, se não fizer o P de pessoas, podem ter os melhores processos, pode ter a melhor tecnologia disruptiva, você não vai chegar lá. A empresa não vai chegar lá. O P, as pessoas vão continuar sendo insubstituíveis, com ou sem inteligência artificial. É verdade. E quando você fala dos pilares da inteligência emocional, né? Eu fico pensando, nós temos dentro de um dos nossos programas aqui, o Board Starter, nós temos uma matéria que é o DNA do conselheiro. Uhum. Já ministrei essa aula, nossa querida Cris Reis, e hoje nosso querido Alberto Malta é o mestre dessa cadeira. E ele traz ali num debate sempre muito amigável com os alunos a importância das hard skills. As hard skills Sim, nos trouxeram até aqui, engenharia perfeito. química, administração, direito, enfim, cada um na sua formação técnica, né? São Exato. fundamentais, mas não se sustenta mais só com o hard, né? Não, É o soft que vai fazer a diferença, e quando a gente fala do soft, a gente está indo para uma inteligência emocional, com essa capacidade de relacionamento, de ter exato. empatia com o outro. E quando a gente pensa num conselho, que é um colegiado de pessoas, Imagina. isso, se não tiver, não vai funcionar. Exato. Porque não sou eu, executivo estrela, que virei conselheiro, mas sou eu, bom executivo, que vou dar Exato. 2 passos para trás, vou calçar a sandália da humildade e Isso. vou colegiar com outros colegas tão bons ou melhores do que eu, para que Exato. juntos possamos ajudar o empresário, não é isso? Nossa, é muito importante isso que você está falando. Inclusive, quando a gente foi fazer a última aula do PFCC, eu não posso falar para não tirar a graça de quem ainda não fez, mas tem dado um momento que a gente é desafiado a essa questão. Quando você chega no conselho de uma empresa, um conselho consultivo, e traz toda a sua bagagem profissional como executiva, a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não subestimar aquele dono daquela empresa, aquele empresário que está ali, que construiu aquilo, né? Então a gente pode cair numa cilada de falar, olha, eu sei o que tem que fazer, né? Eu sei tudo que a empresa tem que fazer. E esse vestir as sandálias da humildade é muito importante para construir confiança, né? Enfim, para o presidente do conselho, para os próprios acionistas da empresa. Se não for assim, né, a sua jornada como conselheiro está fadada Tá fadada. ao insucesso, né? Então a gente vai aportar conhecimento, mas a gente não sabe de tudo, né? A gente Eu, eu, não eu, sabe eu, de eu tive a tudo. oportunidade de hoje mesmo ministrar uma aula para alguns conselheiros aqui na Board Academy, estava conversando com eles, né? E dizendo justamente isso, gente. Se você forma um conselho com, só para arredondar aqui os números, com 4 pessoas, então você é uma de 4, Uhum, significa que dentro até de um respeito aos seus colegas, perfeito. você deveria 75% do tempo ouvir É e isso. 25% falar. Não é o Exato. conselheiro mais eloquente, o que levanta mais a voz, o que fala o tempo todo, que vai ser o Que vai melhor bem prevalecer. visto para um empresário. Pelo contrário, talvez aquele empresário nem goste dessa sua atitude. Né? Exato. Não é metralhadora, é Isso, sniper, é tiro isso, tiro certeiro, é certo. voz com sabedoria no momento certo. Exato. Né? Eu não entro numa reunião de conselho mudo e saio calado, mas também não Isso, posso ser o tagarela da turma. Eu perfeito. tenho que dar a condição dos demais falarem, Isso, aprender com os meus colegas e isso. aí dar a minha opinião, a minha recomendação. E a escutativa, falando um pouco dos pilares, os 4 pilares, né, de inteligência emocional que eu cito no capítulo, a escutativa é uma das bases desses 4 pilares. E por que que é importante a escutativa? A escutativa é quando você está ouvindo sem aquela preocupação do que responder, ou então você já está formulando a resposta na cabeça. E por que que isso é importante num conselho?
Porque muitas das ideias que são construídas num conselho de um caminho de solução são construídas numa colaboração de ideias naquele momento. Então, se você está ouvindo 75%, né, e você dá os seus 25, mas você está ouvindo 75, você pode construir em cima de uma ideia de um colega e aquilo virar como um Lego, né? Virar É isso? uma grande obra, né? Cada pecinha é importante. Então, a escutativa ela é muito importante para que esse trabalho do conselho seja bem sucedido. É, eu acho que tem uma relevância importante, que a gente precisa também, tem isso muito no PFCC, né, de considerar, análise situacional, né, da empresa. Você vai ser desafiado como conselheiro, né, a depender do propósito, daquilo que o acionista espera de você e o presidente do conselho. Então essa análise fofa que eu comentei tem tudo a ver, né, eu vou trazer sempre isso, porque antes de uma reunião de conselho, no ínterim das reuniões de conselho, não só quando você recebe a pauta, é muito importante, né, entender o que está acontecendo, o que acontece entre as reuniões, né, para que você chegue na reunião não só com a escutativa, mas que esse sniper, essa atitude de sniper, seja com o alvo onde você já elaborou sobre o alvo, você já entendeu onde o alvo está, né? Porque também você falar coisas bonitas, não necessariamente você atinge o alvo Sim. correto, né? Você só tirou uma bala de prata, mas você não acertou em alvo nenhum, né? Então eu acho que é muito importante fazer essa análise de situação, usar o fofa também entre as reuniões de conselho, né? Então, Você no seu capítulo no livro, quando você fala, acho que justamente dessa questão dos pilares da inteligência emocional, você usa o termo autogerenciamento, né? isso. E eu não sei se esse autogerenciamento está da forma como eu interpreto o autogerenciamento. Eu queria que você explicasse um pouco mais sobre Uhum, esse ponto. E por que eu digo isso? Porque eu vejo hoje ainda, infelizmente, muitos conselheiros que têm aquela visão: eu vou virar conselheiro, eu vou trabalhar numa empresa uma vez por mês, vou lá, uhum, participo de uma reunião, vão apresentar várias coisas, eu vou dar minha opinião sobre aquilo e vou sair com um Pix na conta, né? perfeito. Mas não se preocupam em previamente estudar a empresa, os documentos recebidos da empresa para poder fazer as suas análises, ou seja, vão para a Uhum, reunião despreparados, perfeito. né? E aí, quando eu olho para o autogerenciamento, eu acho que esse despreparo muitas vezes está sendo levado para a vida toda. Eles não conseguem se gerenciar, não têm uma boa Isso. agenda, um bom controle Exato. organizacional das coisas, né? Se perdem, às vezes, até na formação de uma ideia. Você percebe que a Exato. pessoa falou, tá, mas qual que é a sua opinião que eu não entendi até Pois é, agora? o controle da fala é um dos pontos importantes, né. O autogerenciamento, quando você avalia de forma fisiológica o nosso cérebro, né, nós somos uma réplica daquele Neandertal, né, lá da época das cavernas, né. Então a gente tem, né, o córtex, né, a parte frontal e a parte límbica, né. Quando a gente fala muito do autogerenciamento, é quando você sabe equilibrar em situações que são muito desafiadoras para o ser humano. Quais são elas? Medo, raiva, né, de emoções assim, intensas, quando você consegue equilibrar o emocional com o racional no cérebro. Porque qual é a nossa tendência? Em situações desafiadoras, né, estressantes, emocionais, sempre surge, né, digamos assim, traços da sua personalidade que, se em excesso, né, te atrapalham. Então, por exemplo, uma pessoa que tem uma tendência a ser muito explosiva, né, a explodir com facilidade. Se você colocar essa pessoa numa situação de grande estresse, ela vai ter que ter esse autocontrole, esse autogerenciamento para conseguir fazer com que uma parte do cérebro, domine a outra, Domine a outra. né. Então existem 2 técnicas que são super importantes, 3 até, que eu menciono no livro, né. Então, o primeiro é sempre a prática constante do feedback. Depois de uma reunião, depois de um processo de conversa, etcétera, sempre buscar, a visão de quem te olhou de fora, não com a sua visão, né. Como é que você acha que eu me coloquei, naquele momento que a gente teve aquela situação mais crítica, como você acha que eu agi, o que você teria feito diferente? Isso ajuda nesse processo de espelho que eu falo. A segunda coisa é a parte de um diário. Eu confesso que essa parte, eu sei que é muito importante, mas até com o livro, como eu te comentei, eu me animei a escrever mais. Mas o que é o diário? O diário é você relembrar
situações que você viveu, né? Por que que o que que a criança coloca no diário? Ela coloca um flashback daquilo que ela viveu naquele dia. Sim. Tanto é que você não faz um diário de 7 dias passados, você faz geralmente no final do dia, né? Esse exercício é super importante de reflexão, porque ao escrever o seu diário, você fala: "Hoje participei de uma reunião e tal", você exerce essa questão de olhar e fazer o feedback que você já ouviu de um terceiro. É o teu momento de feedback para você próprio. Você consegue ressignificar algumas situações. Ressignificar, dizer: "Puxa, de novo eu cometi esse erro, de novo eu caí nesse". Então, cada vez mais que você vai exercendo isso, você faz com que o límbico dê uma retraída. Então, você não age por impulso, você sempre pensa antes, né. E a terceira e última coisa que eu se você olhar todos os grandes artistas, né, as pessoas que são muito, assim, diferentes, praticam meditação, né. O meditar, né, é a gente conseguir voltar para o nosso eixo. E são coisas simples. "Ai, Thaís, não consigo meditar, porque eu não consigo ficar sem pensar nada. Eu não consigo ficar Esvaziar. esvaziar a minha mente". Nossa, então realmente você precisa exercitar esse esvaziamento, é importante, né. E a prática da respiração na meditação, por incrível que pareça, a gente consegue levar para reuniões. Então, vou dar um exemplo. Eu comecei a praticar isso, comecei a ver que isso funcionava. Às vezes, estava num momento muito tenso da reunião. O que que acontece? A sua pupila começa a mexer, você começa a transpirar. Eu simplesmente, sem ninguém olhar, se você fizer 3 inspirações e expirações como essa, não precisa também fazer aquele barulhão, né. Senão essas coisas, nossa, o que que ela Tá tá tudo, tá fazendo? tudo O bem, que tá que ela tá passando fazendo? Tá mal. fazendo mal. Você areja o cérebro. Quando entra É uma, oxigênio uma no seu respiração mais cérebro, profunda. quando entra oxigênio no seu cérebro, olha, assim, eu acho que a nossa conexão com esse cosmos, né, essa questão da espiritualidade, você reconecta. É impressionante. É como se abrisse os seus olhos. Você parece que você enxerga até diferente. Você dá aquela primeiro que você dá aquela acalmada, né. Então, eu toda vez antes de uma reunião, eu me lembro em projetos importantes, eu ia juntar o time, o core do projeto, que às vezes eram reuniões super duras, né. "Pessoal, vamos dar uma levantada?". Pedia para todo mundo levantar. "Vamos dar uma respirada? Vamos respirar, gente?". O pessoal: "Hã? Quê?". Falei: "Não, gente, calma, 2 minutos para respirar, podemos?". A gente continua a reunião, a gente começa a reunião a partir daí, incrível como muda. Olha que Uma interessante. coisa tão rudimentar quanto respirar. A gente esquece de respirar no dia a dia, a gente aquela respiração curta, né. Curta. É. Me diz uma coisa. A gente está falando aqui de conselhos, né? Você veio para a Board Academy, por algum motivo escolheu a Board Academy em relação a outras escolas e se formou como conselheira num dos nossos programas, como você falou, né? O O PFCC, 26. Programa de Formação e Certificação de Conselheiros, forma conselheiros para empresas de médio porte, familiares. Na verdade, é um programa bastante abrangente que atende aí várias camadas e vários tipos de É. empresa. E você teve lá a oportunidade de fazer o CNP, aquilo que a gente falou, ó, não vamos contar tudo não, É. deixa a surpresa para quem ainda for fazer, né? Mas é a cereja do bolo, não é? Cerejíssima. Conselho na prática, um dia de imersão, uma reunião de conselho, vendo como é que é o outro lado da mesa, olhando outros conselhos atuarem. Então, realmente vale a pena, quem quiser conhecer, Muito. entre em contato conosco. Mas você percebeu, seja na sua vida executiva e especialmente quando você veio para a formação como conselheiro, que relacionamentos são fundamentais. Sim, E as pessoas têm dificuldade de se relacionar, né? bastante. Seja na questão do ouvir, como a gente falou aqui, do respeito ao outro, da empatia. Fala um pouquinho pra gente sobre essa questão do relacionamento, da importância na vida em geral, né? Relacionamento marido-mulher, pais e filhos, Sim, relacionamento como executivo reportando para um CEO ou para um board, e do conselho interagindo entre conselheiros e também ali na maior das boas intenções para ajudar o empresário. exato. Eu costumo dizer que ninguém chega num ponto da vida e diz: "Eu sou mestre em relacionamentos". Não tem ninguém melhor que eu nessa matéria. Impossível. A nossa jornada ela é contínua. Acho que ela só acaba quando a gente fecha os olhos, né, e para onde a gente vai, a depender, né, das Da crenças e crença de cada tal, um. a gente
Mas é uma evolução constante, Simanato. Por quê? Porque está em jogo quando a gente se relaciona com alguém ou com um familiar, um próximo, um profissional ou até mesmo um colaborador, está em jogo o equilíbrio de forças entre, aquilo que eu acho que eu sou e que eu posso dar, e aquilo que eu espero que a pessoa retribua e o que ela pode dar, né. E aí tem um ponto fundamental nisso, que se chama perspectiva, ponto de vista. Certamente, a visão que eu tenho dessa televisão ou desse vaso que tá atrás de você é diferente da sua visão. Então, quando a gente tem que partir da premissa que as perspectivas são sempre diferentes. Aquilo que é óbvio para mim, não é óbvio para você. E é aí que começa toda a problemática do relacionamento. E eu me lembro que uma das primeiras formações de coach, eu tinha muito essa mania. Principalmente nas discussões com o Fábio em casa, eu falava: "Mas isso é óbvio. É impossível uma mulher que não fale isso pro esposo, desculpa, assim. Isso é óbvio, né, a gente fala muito isso". Eu não consegui nunca mais falar, depois dessa aula. Nunca mais. A gente fez um exercício do quanto as diferentes perspectivas impactam no relacionamento, que depois disso eu nunca mais consegui falar: "Isso é óbvio". Não é óbvio. Então, a dificuldade de se relacionar com alguém passa por isso, por você ter esse gerenciamento de expectativas entre o que você quer receber e o que você quer doar. E partindo da premissa que você sabe que o exercício de empatia é importante, sempre doar sem esperar receber. E esse exercício é muito difícil, muito difícil. A gente sempre doa esperando algo em troca. Por mais que a gente diga: "Não, eu não espero nada em troca". Espera, a gente tem uma expectativa no outro, né. Mas a gente precisa se desenvolver nisso. Não estou dizendo, tô longe de ser alguém, assim, que possa, né, como Mahatma Gandhi, não tô lá, né, tô Não muito tá no longe. pedestal. Não, não tô. Ainda tenho problemas do dia a dia que eu falo: "Puxa vida, errei aqui, né, errei ali", mas o importante é essa autoconsciência que eu comentei, fazer o nosso diário, daquele dia que você errou, que você pecou, escrever onde ela fala: "O que que pode ser diferente da próxima vez? O que que eu posso fazer de diferente da próxima vez?", né. E isso é para tudo, para relação de conselhos é a mesma coisa. Eu imagino assim, você chegando numa primeira reunião de conselho, onde ninguém se conhece, tá certo? Ninguém se conhece. É a primeira reunião. Você não conhece os seus pares conselheiros e você também não sabe o que os sócios da empresa, os acionistas, e o que o presidente do conselho vai pensar sobre você, né, sobre você. Lembra o que eu disse sobre essa relação entre o doar e o receber? Qual que é a nossa expectativa? Primeira reunião de conselho, tem que doar muito. Eu tenho que doar muito, ser o doador universal dessa reunião. E é aí que a gente se engana. Porque se a gente pensa: "O que que eu posso receber? O que que eu posso absorver dos meus colegas?", entender o que eles, enfim, tudo que eles adquiriram até aqui, por que que eles estão aqui sentados ao redor dessa mesa. Existem forças ocorrendo naquela reunião. Muito, Forças entre os sócios, forças entre os conselheiros. Entender a dinâmica do que está acontecendo ali antes de sair, que nem uma metralhadora falando, é muito importante, né? muito. E tem um A capacidade de observação. Muito. E tem uma experiência que eu queria compartilhar, que tem muito a ver, com relacionamento, e que eu acho que é uma vivência, uma experiência que eu vivi que foi tão enriquecedora, que eu não posso deixar de compartilhar com os meus colegas queridos, conselheiros, o que estejam pensando em, né. Eh, eu tive uma situação, de ter que sentar numa mesa de conselho sem ser conselheira, mas era C-level, tá. Eu não posso citar os nomes, obviamente, mas é um grupo muito grande. E essa empresa foi criada como se fosse um embrião de uma startup dentro de um grande grupo. Tínhamos 2 acionistas dessa pequena empresa nesse tubo de ensaio. Um dos acionistas era do próprio grupo e o outro acionista era de um outro grande grupo do Brasil, quer dizer, se eu mencionar os nomes, todo mundo conhece. E os 2 entraram então nessa empreitada,
de fazer essa pequena empresa dando certo, daria, assim, teria muito lucro envolvido para ambos os grupos, né. Qual foi qual foi, assim, a experiência, magnífica que eu vivi ali? Eram acionistas tão diferentes, tão diferentes, em formação, em pensamento, em visão de curto, médio e longo prazo, né. E a gente ali, como celevo daquela empresa, todas as reuniões de conselho eram um aprendizado, era um MBA em como se relacionar com 2 acionistas tão diferentes e que eles próprios não se entendiam. Já visto a empresa depois, tempos depois, a empresa se dissolveu, não deu certo, e a principal razão foi essa divergência entre os sócios. Porque o que o conselheiro, né, quando começa a profissão, o que geralmente ele acha é que quando ele chega pra falar com o acionista, tá todo mundo uníssono. Os acionistas tá todo mundo bonitinho, assim, tá todo mundo concordando, o que eles querem é desafiar o conselho. Não, não, Definitivamente não. definitivamente não. Muitas vezes eles não estão concordando, e aí o conselho serve como um fiel da balança para trazer uma visão, uma terceira visão. Só que é um momento de impasse, né. E essa minha experiência, ela foi muito exaustiva e enriquecedora, porque era um momento de impasse contínuos. Toda reunião de conselho era um impasse. Haja visto essa diferença grande de visão. É uma Então coisa que não pode acontecer no conselho, é no afoito de aparecer, de ser notado, de ser uma voz, muitas vezes eu dar uma opinião, uma sugestão contrária até o que eu acredito, porque o outro colega já falou aquilo que eu ia falar. E aí, como é que eu isso. vou falar assim? Concordo com ele. Não, eu Sim, vou por um outro caminho. perfeito, Mas eu não acredito nesse caminho, perfeito. né? Isso é um problema. Não é Por- genuíno, Não é né. genuíno. É, Então, se um colega tem uma opinião igual à sua, ok, valide aquela perfeito. opinião do seu colega. Isso vai, Sim, inclusive, fundamentar, vai dar mais base, mais força para que o empresário siga aquela recomendação. maravilha. E se você não concorda? Como expor? Aí entra a questão do relacionamento, o exercício de empatia, né. Não dizer: "Eu não concordo", né. Não é questão de concordar ou não concordar. Olha, será que a gente pode testar uma outra, Queria trazer hipótese? uma outra Uma outra hipótese, visão? Uma uma outra outra hipótese? visão. Porque aí você não coloca em lados opostos a outra ideia. Você chama a pessoa para o mesmo campo que o seu. Isso. Vamos pensar juntos se não tem uma outra? Você traz a pessoa para essa É, situação. as opiniões é, de um conselho, elas não podem ser pessoais. Não, O jamais. campo das ideias tem que ser do conselho como órgão colegiado, onde Isso, existem várias, obviamente, opiniões ali, mas ideias, sugestões, hipóteses sendo colocadas, onde isso. alguma vai fazer sentido. E não importa se fui eu que falei essa opinião ou se foi meu colega. Porque, Exato, como conselho, nosso intuito é ali, é juntos, isso. ajudar a empresa na melhor situação para ela. Exatamente. E eu tenho vivido agora, então depois de, uma experiência, também agora, diferente, que tendo sido executiva, tendo participado de situações como essas, né, tendo sido sócia de uma startup, coach, enfim, várias nuances aí, vários papéis. Agora fazendo uma gestão de um negócio, da família, né, tem um quesito de dificuldade, eu diria, de preocupação adicional, que talvez eu não tivesse vivenciado como executiva de uma forma tão intensa, que é a preocupação com a perenidade da empresa. Quando você é conselheiro, você se preocupa, claro que sim. Mas você, no fundo, sabe que a sustentabilidade, a perenidade daquela empresa não depende somente de você enquanto conselheiro, né? Existem outras questões. Mas quando você está na presidência de um conselho onde, representando ali o acionista, onde a empresa ali é muitas vezes o patrimônio dos seus filhos, né, ah, tem um quesito a mais de preocupação nessa questão de olhar as opiniões, contrapor, e eu diria que a gente tem um cuidado adicional. Falar: "Será que tem alguma coisa que eu não estou enxergando?", né. E essa acho que é uma grande oportunidade que a gente explora bastante, né, com a Board PFCC, principalmente nas empresas de porte médio e de porte pequeno, né. São várias as empresas que hoje precisam desse olhar,
né, de consultivo, né, além da cabeça do acionista. Então, eu tenho vivido situações no meu dia a dia hoje, como CFO, que é muito solitário, né, é uma situação solitária, de muitas das decisões você acaba tendo que tomar sozinha, mas essa preocupação da perenidade é algo que eu tenho vivido, particularmente nos últimos 4 meses, que é algo. Eu imaginei que depois de 30 anos eu jamais experimentaria coisas tão novas, assim. De repente, uma nuance de uma coisa ou outra, mas tem sido uma experiência muito, muito diferente. Incrível. Isso me leva a te fazer uma pergunta sobre um ponto que você traz também e aborda no livro, que é o reskilling, né? Exato. O aprender coisas novas, como você citou agora. Isso. Eu tive a oportunidade há muito tempo atrás, antes da pandemia, de dividir palco com o Bernardinho, técnico de vôlei. Fantástico. E ele lá atrás ele falou sobre isso. Ele falou que ele, enquanto técnico, ele foi vencedor como jogador, foi vencedor como técnico, mas chegou um momento que ele parou de ganhar. Uhum. E aí ele foi entender o que, pô, a receita de bolo está aqui. Eu sei fazer o negócio. Por que agora os novos atletas não estão entrando no mesmo ritmo? Uhum. E aí ele foi entender que a forma como ele liderava aqueles jovens atletas não funcionava como era o jeito que ele treinava uma outra equipe. Fantástico. Uma outra equipe que no grito era motivada, Isso. aquela no grito se travava. Por exemplo, a gente conhece o Bernardinho daquele cara Durão. transpirando mais que o jogador do lado ali, né? Durão, Vai, durão. corre, pega e não sei o quê. Disciplina, tal. Para um grupo funcionou, para uma geração seguinte já não funcionou. Então ele disse, eu tive que desaprender para então reaprender. Perfeito. Isso para a carreira executiva, especialmente quando a gente sai do executivo e vai para o conselho, Nossa. com certeza isso é muito verdade, né? Muito. E aí, quando você tá no conselho e ainda é empresário, aí eu... é uma mudança também. Então, assim, essa capacidade da gente, vamos assim, tirar velhas ideias do armário e colocar novas, né? E aí, eu acho que só é possível fazer essa jornada de reskilling, né? Que a gente fala, se você tem zero apego ao que te trouxe até aqui, né? Tem até, não sei, essa frase não me lembro agora, não me vem agora quem disse, mas o que te trouxe até aqui não necessariamente é aquilo que vai te levar mais longe. Ah, não tenho dúvida disso. Então, eu admiro muito o Bernardinho por ter essa capacidade, porque ele foi um técnico que até hoje é lembrado, né? Por as gerações, assim, são feitos extraordinários que ele Sem fez. dúvida. E você ter essa humildade de dizer, olha, eu tenho coisa aqui que eu preciso aprender, né? Eu preciso aprender. Ele poderia ter continuado na fórmula lá até o final. O que acontece com muitos técnicos de futebol, que Muitos. não se Acaba atualizam, a carreira. o futebol é moderno e o cara tá ainda tentando uma tática lá que funcionou na seleção de 90. Acaba a carreira, né? Acaba a carreira. Então, de novo, essa questão da perenidade que eu comentei, né? Então, é a perenidade da empresa, mas é a perenidade da gente enquanto profissional, enquanto empresário, enquanto conselheiro. Então, a gente precisa estar todo momento querendo não só aprender coisas novas, né? Que é o upskilling, mas abrir mão de velhos conceitos e a cabeça para aprender coisas novas, porque realmente o mundo hoje muda numa fração de segundos. Uma fração de segundos. É. Eu lembro de certa ocasião aqui na Board Academy, Eduardo Gomes, né, um dos diretores sócios aqui da casa, Fantástico, professor Edu. e um aluno, não vem ao caso, né, mas o aluno fez a seguinte pergunta para o Eduardo. Eduardo, eu fui presidente de 7 multinacionais. Eu falo 4 idiomas, eu fiz MBA no exterior, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz... E aí, no final das contas, o que falta para eu ser um bom conselheiro? Uau! É. Quero saber qual foi a resposta do O Eduardo, professor Eduardo. O Eduardo, mineirinho, né? Baixou assim o óculos e falou para ele assim, só te falta humildade. Porque a gente precisa entender muito. que o que me trouxe até aqui não necessariamente vai ser o que vai me levar para lá. É isso. E às vezes o excesso de conhecimento e experiência pode ser o maior vilão e atrapalhar. Porque você vai estar colegiando com outros colegas que talvez não tenham tido toda essa bagagem que você teve. Exato. O empresário do outro lado que você está ali querendo ajudar é um empresário muitas vezes simples, não fala às vezes nem o português direito, não tem nem de longe a formação que você tem, e você vai querer ser o grande conselheiro
Autoridade suprema sobre o dono da empresa que está ali Imagina, enfrentando foi o que eu diversos falei. desafios. Isso não conecta. Não, temos que ser muito respeitosos quando a gente entra, né, numa empresa, né, e representa o acionista. E eu não esperaria outra resposta do, do Eduardo. Inclusive, não sei se eles estão ainda, mas nesse conselho na prática no CNP, um dos participantes é o Eduardo, né? Ele que nos ajuda, nos guia, não vou falar muito. E o outro eu tive a felicidade de ser o Udo, que também é outro diretor aqui da Board, Fantástico. que eu, assim, né? Aliás, vocês três, né? Eu gosto, bom, não posso falar, senão parece que a gente combinou o jabá, Não, né? e os outros vão ficar com E a gente nem ciúmes. combinou. Não, os outros vão ficar com ciúmes. Tem muitos diretores, diretoras aqui. Não podemos. Grandes professores queridos. É verdade. Vamos aqui mandar um abraço para o Fabrini, professor e líder de uma das comissões temáticas de óleo e gás que você faz nosso parte. líder, isso, né? nosso Catarina presidente. Pu, enfim, tem tanta gente aqui. Cris Nosso CEO, Reis. Fundador, Faria Souza, né? O Só estamos Faria, aqui nossa, porque teve um maluco que decidiu um dia empreender e criar a Board Academy. Faria Souza. Exatamente. Então, muito obrigado, Farias. E aqui estamos aqui honrando a Board Academy e formando conselheiros. É isso. Caminhando aqui para o nosso final da nossa conversa, eu entendi que a sua jornada executiva teve um momento bastante desafiador, talvez o ápice, que foi a questão da gravidez. Sim. Não por ser simplesmente uma gravidez, mas uma gravidez de alto risco, uma gravidez que na sequência vem 4 filhos pequenos e toda uma estrutura de apoio para te apoiar, de forma que você pudesse continuar trilhando essa carreira executiva, que conseguiu, graças a Deus, continuar. Exato. Hoje é empresária da empresa da família, tocando a área financeira, apesar de ser uma engenheira química, né? Mas que tem um grande pezinho nessa área comportamental, Sim. nessa área de pessoas, entendendo que pessoas devem estar no centro dos processos, que não adianta ter tecnologia, inteligências artificiais, automações, tudo isso, se não tiver gente. Né? Acho que Simon Sinek fala isso, né? A gente vende pra gente. A gente compra de gente. A gente trabalha com gente. Se você não entende de gente, você não entende de negócio. Não entende de nada, né? Então, no colegiado dos conselheiros, com certeza a gente também precisa entender muito de gente, Exato. Ter essa empatia, esse bom relacionamento com os colegas e ter essa humildade, como eu brinquei agora com essa fala do Eduardo, de dar um passo para trás e falar assim, peraí, eu me tornei um grande executivo, trabalhei 30, 40 anos, alguns até mais, mas agora na cadeira de conselheiro, eu sou um estagiário. Eu estou começando de novo. Então, eu preciso aprender né, algumas coisas. E vou usar, obviamente, toda essa bagagem pregressa a favor daquele conselho em prol de 1, 2, 3, muitos empresários. Exato. Aqui na Board Academy, a gente tem um propósito genuíno da empresa de ajudar o Brasil. Perfeito. Como que a gente faz isso? Ajudando o empresário. Porque a gente entende que o empresário é que vai gerar o emprego, vai pagar os impostos, vai fazer a economia rodar. E como é que a gente ajuda o empresário? Formando conselheiros, porque nós acreditamos que uma empresa que tem boas práticas de governança tem maior longevidade, maior rentabilidade, gera maior valor agregado, né? Então esse é o propósito da Board Academy. E o grande sucesso da Board Academy é que nós temos encontrado ao longo dessa jornada pessoas, assim como você, que também comungam desse propósito, né? De ajudar o próximo, de ajudar as empresas a terem essa perenidade e melhorarem os seus resultados. Né? É uma carreira bastante promissora? Sim. É uma carreira que as pessoas podem ganhar bastante dinheiro com isso? Sim. Mas eu brinco que, de verdade, o único lugar onde dinheiro vem antes do propósito é no dicionário. Exato. Primeiro tem que ter o genuíno propósito. Isso. E as demais coisas serão acrescentadas, não é isso? O sucesso financeiro é consequência. Não, é sempre é consequência. Não, nessa situação, a ordem dos tratores altera o viaduto. Não dá, eu acho que é uma consequência. O sucesso financeiro é uma consequência. Se a gente tenta mirar primeiro no financeiro, né, e esquece do resto, não é voo de galinha. É voo de galinha. É voo de galinha. Você pode até, durante um momento, sim, ter uma sorte, às vezes, também de estar no lugar certo, na hora certa, mas você não se sustenta, né? Não se sustenta. Então, o propósito é uma coisa muito importante. Tomar um certo cuidado, que eu acho que muita gente fala sobre propósito hoje de uma forma mais ampla, e às vezes você vê que as pessoas torcem até o nariz e falam, lá vem mais uma pessoa falando sobre propósito. Mas conectando lá com o início, né, nosso momento aqui,
eu comentei sobre por que eu entendia, né, que o meu papel aqui, né, nesse mundo, né, o que eu estava fazendo aqui, né. Se eu não tivesse muito claro o que eu vim fazer aqui, talvez eu não tivesse encarado com tanta alegria e com tanta coragem uma maternidade quadrigemelar. Talvez eu não tivesse tido a resiliência e a força de vontade de continuar num projeto de formação de uma grande empresa numa cama de hospital, né, tendo lá 1,70 m de circunferência abdominal e tomando banho no leito, né. O que te move, né? E as pessoas perguntam isso para mim muito, assim, Simonato: "Thaís, como você consegue? O que te move? O que te faz ficar de pé?", né. E o que eu digo é a exata consciência do que eu vim fazer aqui, né, e do que o cara lá de cima espera de mim, né. Então se você tem essas 2 coisas, tudo que vier, tudo que vier, todos os desafios, todas as oportunidades, todas as dificuldades, né, elas vão passar, né, e você vai aproveitar da melhor forma possível. Então acho que eu gostaria de, já que a gente está caminhando para o final, acho que o meu grande conselho é, se você, independente da sua idade, né, eu já tenho mais de meio século e paro por aí. Aí as pessoas nem estavam, né, com nossa, 14 anos, meio século, mas enfim, independente de quantos anos você tenha, não não demore muito para descobrir o que você está fazendo aqui, porque quando você descobrir, talvez a sua vida vai mudar de rumo, né, Vai, com vai mudar de certeza, rumo. com certeza. Thaís, última pergunta para você, porque quem está nos assistindo aqui, no meio de quem nos assiste, nós temos executivos, estão namorando, flertando a ideia de se tornarem conselheiros, temos todos os nossos colegas conselheiros, que sempre estão conosco aqui, e também temos empresários. E Perfeito. tem empresário que está assistindo aqui falando assim, caramba, eu gostei da Thaís. Será que a Thaís teria condições de vir ser conselheira aqui na minha empresa? Então, diante dos 4 filhos, esposa, CFO, empresária, tem espaço na agenda para ser Tem, conselheira aí claro de que alguma tem, empresa? claro que tem. A gente tem que saber gerenciar o nosso tempo, né. Se o propósito é o que me move, né, e se eu recebo um convite desse, né, e eu sei que esse empresário deposita, confiança na ajuda de outras pessoas, então o simples fato da humildade desse empresário de buscar uma ajuda, de um conselho consultivo, por que que eu não vou colaborar? Por que que eu não vou aceitar esse convite? Como que esses empresários te encontram? Alguma rede social? Como é que... Bom, eu tenho Thaís Watanabe Alvim no LinkedIn, Watanabe com W, com né? W, Watanabe Alvim, com M de Maria. Então, tô no LinkedIn, né, tenho Thaís com, também sem o H. ótimo, Thais, T-A-I-S. acento no I. Diretora, depois dá para colocar o nome dela aí, né? Thaís Watanabe Alvim. Isso, obrigada, Simonato, pelo cartaz. Tô no LinkedIn e, obviamente, nas redes sociais. E vocês, time da Board, também tem o meu contato. Fiquem super à vontade de divulgar e, se for solicitado, super à disposição. A Thaís é uma querida board member aqui da Board Academy. Sem dúvida alguma, nós recomendamos, você que é empresário, empresária, aí gostou dessa fala, desse momento, desse curto, desse breve momento, quer conhecer um pouquinho mais do trabalho da Thaís e quem sabe ela te ajudar aí como uma conselheira para compor o seu conselho, entre em contato com a Thaís. Se não encontrar ela nas redes sociais, pode procurar a Board Academy e falar, olha, eu vi lá um episódio do podcast Os Conselheiros e tinha lá uma moça muito simpática, a Thaís, e eu queria o contato dela. A gente dá um jeito de fazer essa aproximação, tá bom, pessoal? Muito bom. Thaís, mais uma vez quero te agradecer muito, deu uma aula aqui pra gente, o Imagina, papo Simonato. fluiu assim, olha, 1 hora, Nem vimos passou passar. rapidinho, espero que Exato. tenha sido proveitoso para você também Foi e que através desse nosso bate-papo, aquilo que eu falei, certamente o início só da questão gestacional já abençoou muitas pessoas, mas ao longo de toda a nossa conversa tenha sido realmente um bom testemunho para muitas pessoas que estão nos ouvindo aqui ao vivo, mas que vão assistir posteriormente também, porque aquilo que a gente escreve, aquilo que a gente fala através de um podcast, a gente não sabe onde vai parar. Eterniza, E né? anos depois, talvez uma pessoa vai falar assim, eu te vi em tal lugar. E você disse algo que impactou a minha vida. Olha, eu vi isso, é E a gente vai estar cumprindo o maravilhoso. nosso propósito. Sim, sem dúvida. Muito obrigado, Thaís, pela sua presença. Obrigada, Deus te abençoe, Simonato, você e a sua família, nós, viu? a todos nós. Obrigado. E a vocês que nos acompanharam até agora, mais uma vez, muito obrigado. Se é a sua primeira vez no nosso canal, te convido a fazer a inscrição.
ativar o sininho para acompanhar os próximos conteúdos, não só do podcast Os Conselheiros, como outros conteúdos aqui da Board Academy. Meu muito obrigado e nós nos vemos no próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau.